Bem-vindo novamente ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de comédia, drama e ficção científica lançado em 2020, que se chama LX 2048. Tomem cuidado, pois existem spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Em um futuro distante, devido à força do Sol e um evento catastrófico chamado o Grande Aquecimento, as pessoas são obrigadas a ficarem dentro de casa sem nunca sair. Por isso elas desenvolveram problemas de saúde mental, e um deles é Adam Bad. Ada recebe a notícia de que está em estado terminal, e não pode acreditar que está morrendo. Então pergunta à sua médica se há outras opções. Ela diz que um doador de coração pode salvá-lo, mas mortes súbitas raramente acontecem. Então ela sugere usar seu pacote de seguro chamado Premium 3 para pagar por um clone saudável de seu coração. Mas infelizmente, isso só pode acontecer se sua esposa concordar, e o relacionamento deles está passando por uma fase difícil. Ada despreza o quanto a sociedade depende da tecnologia, pois até sua médica é um clone. Assim ela percebe que a saúde mental de Ada está abalada, e marca para ele uma consulta com um psiquiatra. Em uma sala, Adam conversa com sua esposa, Hina, por meio de um fone de realidade virtual. Ele a xinga porque ela não quer vê-lo pessoalmente e nem se importa mais com ele, ignorando completamente o fato de que ele está morrendo. Em seguida, vestindo um traje de proteção, ele dirige para a empresa de tecnologia em que trabalha. A empresa lida com equipamentos de realidade virtual, e todo o prédio está vazio, pois a maioria dos funcionários preferem trabalhar de casa. Mais tarde naquele dia, Ada está em uma discussão com um colega de trabalho, tentando convencê-lo a se concentrar na tecnologia de chips em vez de fones de ouvido VR, pois Ada teme que o novo chip acabe tornando a empresa obsoleta. Seu turno termina, e ele vai para sua consulta psiquiátrica. No consultório, Adam fala sobre como ele está cansado de ser o único humano real, pois os clones não são pessoas já que não têm as mesmas emoções e nem mesmo medo de morrer. Clones para ele são como computadores, programados para ter pensamentos e ações predeterminadas. Em uma noite que aconteceu meses atrás, Ada chegou em casa e viu seus filhos e sua esposa totalmente imersos no mundo virtual. Então, após um longo dia de trabalho, Ada decide ter relações virtuais com uma boneca que simula a sensação da coisa real. Mas Hina o pegou no flagra e o acusou de traí-la. Ele tentou se explicar, mas Hina não quis ouvir, e por isso eles se separaram. Ada acorda e se arruma para visitar Hina e as crianças, mas ela se recusa a deixá-lo entrar. Então ele a chama por VR, ameaçando arrombar a porta, e ela decide encontrar do lado de fora. Hina não se importa com sua morte iminente, mas Ada lembra que se ele morrer, ela não poderá pagar a hipoteca da casa. Então ela diz que o seguro deles cuidará de tudo, até mesmo de criar um clone de Ada. No entanto, ele diz que sua empresa está perto da falência, e sem emprego ele não teria seguro de vida. Com a ajuda de Hina, ele pode ter um clone de seu coração e pode viver para salvar a empresa e manter seu seguro de vida. Mas ela se recusa a usar o dinheiro do seguro para isso, e em vez disso, sugere que ele tome lítio X. No dia seguinte, Ada liga para um lar de idosos para falar com Donald Stein, mas não consegue falar com ele. O tempo passa, e em seu mundo virtual, Adam conversa com sua namorada virtual, Maria. Ele está deitado, enquanto Maria diz que seu sonho é estar com ele no mundo real, quando de repente, Donald interrompe o momento com uma arma apontada para Ada. Depois que ele reconhece Donald, ele pergunta como Ada o conhece e como ele sabe sobre a tecnologia de chip. Então Ada explica que acredita que ele é o criador da tecnologia e diz que o procurou porque Donald pode salvar sua empresa e, consequentemente, ajudar sua família. Em um flashback, Ada lembra como um funcionário do estado felicitou ele e Hina por terem 3 filhos, pois a população humana havia diminuído nas últimas décadas. Então o funcionário os informa sobre um pacote de seguro chamado Premium 3, que foi desenvolvido pelo engenheiro genético Donald Stein. O seguro cobrirá a criação de um clone do cônjuge que a viúva ou o viúvo poderá solicitar ajustes de personalidade ou aparência. Hina gosta da ideia, mas Ada não. Então ele confronta Hina sobre ela querer mudar algo nele, mas ela diz que quer apenas que ele seja sua melhor versão. De volta ao presente, Ada elogia Donald dizendo que ele é o pai da clonagem humana. Então Donald pergunta como o desenvolvimento do seguro se relaciona com ele ser o criador da tecnologia do chip. Assim, Ada levanta a hipótese de que apenas tecnologias como o chip podem criar clones que não são afetados pelo sol, e Donald concorda. Depois de algumas bebidas, Donald começa a falar sobre como o grande aquecimento é o motivo da clonagem humana, e diz que eles foram encarregados de desenvolver humanos que não sejam afetados pelo sol. Em seguida, Adam se abre sobre o quanto ele odeia a ideia de mudar algo sobre ele, e diz que quer ser amado por quem ele é. Durante a grande briga que causou a sua separação, Adam disse a Hina que a outra mulher é apenas um avatar, mas ela respondeu que se magoou porque Ada se satisfez mais com uma mulher virtual do que com ela. Depois Ada admite que queria sentir algum tipo de conforto e felicidade, então ela diz que eles podem ficar juntos se Ada excluir sua namorada virtual, mas ele se recusa. Depois de uma noite fumando e bebendo juntos, Donald diz que pode projetar um clone saudável do seu coração, mas depois de muito pensar, Adam acha que não há nada de errado com ele, e que sua dor é emocional por querer ser amado. Então, como um presente, Donald clonará Maria para ele. A noite chega e Hina visita, pois está preocupada com o agravamento da condição de Ada, mas ele garante que está bem. Então ela conta a ele sobre alguém que pode desbloquear o seguro dele sem que Adam precise morrer, e que esse processo
processo é chamado de assassinato virtual. Alguém vai criar uma papelada para enganar o Estado, e após isso o clone dele chegará em 2 dias. Hina tenta convencê-lo a concordar, sem esconder sua empolgação em substituí-lo, mas Adam fica pasmo e pergunta o que vai acontecer com ele. Hina diz que ele poderá fazer o que quiser e que ela não se importa mais, porém ainda assim ele não aceita e diz que vai lutar até seu último suspiro. Após isso, ela o chama de rei do drama, e ele percebe o quanto sua esposa o odeia, e finalmente concorda com seu plano. Hina o beija e informa que já fez isso, e antes de sair ela o entrega sua nova identidade. Então vai embora, mas Ada persegue ameaçando processá-la. Quando ela se vira para o insultar, uma van a atinge e ela morre. A polícia e os paramédicos chegam ao local, e um oficial se aproxima dele e oferece suas condolências. Em seguida ele verifica que eles têm seguro, e diz que uma Hina melhor estará de volta em pouco tempo. Um tempo depois, o clone de Maria feito por Donald chega, e imediatamente beija Ada. Ele está surpreso com o que está acontecendo, pois ela é tudo o que ele sempre sonhou. Ada mal pode esperar para finalmente fazer amor com ela sem ser virtualmente, mas Maria quer ir devagar, pois ainda se sente dolorida pelos testes que Donald a fez fazer. Então Adam percebe que Donald fez amor com Maria antes dele, mas ela diz que foi a maneira dela de agradecer a Donald e que ele precisa ser menos puritano, já que ela tem o direito de explorar outras opções. Para tentar esquecer o que aconteceu, Adam tenta tocar uma música no violão, mas não consegue. Em seguida, ele olha para ela assustado pois Maria planeja sair, ignorando os pedidos dele para que fique. Ela diz que as células de seu corpo anseiam por se apaixonar, mas não por ele. Sozinho na sala, Adam se sente derrotado porque a mulher de seus sonhos não o escolheu. Em um canto, ele treme incontrolavelmente quando alguém bate na porta, e o perturba em seu momento de tristeza. Então ele pega a arma que Donald deixou, e em seguida vê sua versão escolhida por Hina. O verdadeiro Adam fala com seu outro eu, e o conta sobre a morte de sua esposa. O clone ri, e eles entram. Em seguida o clone garante que não vai machucar Adam porque os clones só podem usar a violência para autodefesa. Ainda assim, o Ada real segura a arma enquanto o clone pega o violão, e começa a tocar a música que Ada não conseguiu. O verdadeiro Ada está chateado, pois ele pensou que Hina teria mudado algo físico nele, mas depois de conferir todo o corpo do clone, o verdadeiro Ada descobre que ela apenas o deixou mais criativo. Pouco a pouco, o verdadeiro Ada enlouquece e revela que ele não é mais Adam Bard porque Hina deu a ele uma nova identidade. Ele se recusa a aceitar, mas vê a pessoa que Hina queria que ele fosse o faz se sentir fraco. O clone se aproxima dele, tentando persuadi-lo a aceitar sua nova identidade, mas o verdadeiro Ada não o escuta, e aponta sua arma para o clone. O mecanismo de autodefesa do clone entra em ação, e eles começam a lutar quando de repente a arma escorrega, e o impacto faz com que ela mate o verdadeiro Ada com uma bala na cabeça. Mais tarde naquela noite, o clone enterra o verdadeiro Ada e volta para casa, onde encontra o clone de Hina. Os dois se reconectam, e ele percebe um aumento no busto dela. Em seguida os dois compartilham um momento íntimo, e começam a elaborar um plano para usar o Premium 3 para substituir seus filhos. A história de Ada mergulha profundamente na condição humana e nos faz questionarmos o que é realmente ser humano. A humanidade é simplesmente um rosto com o qual você pode conversar, ou você pode manter sua humanidade mesmo que tudo com o qual você interage seja virtual. Será que toda a humanidade foi substituída por clones? Ou é apenas o começo? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de filmes.